Bom dia, vencedores. Tudo bem? Estamos aqui com o Max B.O. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. De onde saiu esse bordão aí, bom dia, vencedores? Rapaz, ele veio meio por acaso, assim, da febre do Twitter, né? E... Do ex-Twitter? Do ex-Twitter, né? Agora do X ou do X. Mas eu fui me viciando em todo dia de manhã ser a primeira mensagem do dia. Vencedores, bom dia. Vencedores, bom dia. Vencedores, bom dia. E engraçado que isso mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Eu já ouvi muita gente dizer, pô, mas meu dia não está tão legal, ou como que eu sou vencedor se eu não estou conseguindo dar conta do meu trabalho e tal. E eu levo para o coração das pessoas que só de você acordar esse dia e você ter a possibilidade de viver esse dia, isso já te faz um vencedor. Me lembra aquela música do Racionais lá, que céu azul louco, né? Apesar dos seus problemas, nada como um dia após o outro dia. Nada, né? como um dia após o outro dia, e você viver a sua liberdade, você poder caminhar pela rua, você respirar o ar, às vezes não tão puro, mas só de você poder abrir a janela ou falar, hoje eu vou dormir um pouco mais. Eu acho que são pequenas alegrias cotidianas que já fazem da gente vencedores, né? Pô, que legal. E você sempre foi uma pessoa otimista, como parece ser? Como que foi a sua infância? E qual foi sua trajetória? Resumidinha para até chegar até aqui. Você é da Zona Norte? Eu sou da Zona Norte de São Paulo. Eu nasci num bairro chamado Chora Menino, que fica ali entre Santana e o Imirim. Eu não sei se eu sou totalmente otimista, mas eu resisto para não ser pessimista, sabe? Tive uma infância comum, um garoto dos anos 80, né? Ali no Chora Menino, até meu pai conseguir realizar o sonho da casa própria através do movimento de moradia. Porque ali não é periferia. Não, ali não é periferia. É um bairro de classe média, né? Eu morei ali até os meus 10 anos. E aí meu pai conseguiu uma casa na Coab Jardim Antártica, que aí já é na periferia de São Paulo, na Zona Norte, lá em cima depois do Jardim Peri. Sim. Interessante que naquela época a luta de moradia também permitia você, às vezes, esperar uma moradia num lugar que você já tivesse relação. Porque meu pai veio do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Serra Azul de Minas, e minha mãe veio do sertão pernambucano, de Tuparetama, em busca de melhores oportunidades, e eles se encontraram na Zona Norte de São Paulo, né? Então, eu lembro que meu pai foi agraciado uma vez com um apartamento na cidade de Tiradentes, e aí ele falou, olha, eu tenho amigos que têm parentes na Zona Leste, então eu vou passar esse apartamento para o meu amigo na ZL e vou continuar na luta de moradia. E apareceu um outro apartamento na Coab de Taipas. Meu pai fez a mesma coisa, continuou esperando. Nessa época, você ainda conseguia resistir, né, e esperar a possibilidade. E aí apareceu o Jardim Antártica, que meu pai quis. Curiosamente, aí já não era uma Coab de prédios, era uma Coab de casa. E aí ele fez o bar na frente, o bar do Zé Baixinho, né? Que tem na música. Tem na música do Taíde, né? No disco tem do na Taíde. Música do Taíde, Verdade. E aí meu pai fez esse bar, que foi aonde ele trabalhou até o final da vida dele. E foi ali que eu tive meus primeiros contatos com rap, inclusive foram no Jardim Antártica. Que era complicado antigamente, porque a pessoa pegava da Zona Sul e mandava lá para a cidade de Tiradentes, né? Exatamente. A prefeitura, era uma coisa totalmente indecente, né? Com a história da pessoa, do local que ela morava, né? Então, seu pai resistiu. Ele conseguiu driblar essas situações e passar outras pessoas no lugar dele até aparecer um lugar onde ele conseguisse dali ir para o bairro, né? No caso, o Chora Menino e Mirim era pertinho ali para ele estar perto dos amigos e tal. E qual que era a sua inspiração naquele momento? O comecinho dos anos 90, você deve ter começado a ouvir os primeiros raps. Quem que você gostava mais? Era Racionais, Taíde, Corpo Fechado DJ1 explodiu, ainda, né? Corpo Fechado. Foi inclusive uma música que eu decorei assim muito rapidamente, né? Eu lembro que inclusive em Santana tinha um Senac na Voluntários da Pátria e um dia teve uma workshop do DJ1. Legal. E aí eu falei, se você for tocar Corpo Fechado, pô, deixa eu cantar que eu sei a letra inteira, tal. Nessa época eles eram essa inspiração assim. E naquela época não era tão fácil saber a letra inteira, que a gente não podia ficar ouvindo toda hora no YouTube, não tinha procurar a letra na internet, tinha que ouvir bastante mesmo. Tinha que ouvir bastante. Na fita, cassete. Ou você ia para casa de alguém que tivesse o LP para ouvir. Né? E era difícil decorar, porque você escutava na casa do amigo, mas também quando chegava em casa,
o pai e a mãe não deixavam cantar, né, velho? Tipo, Seu pai não gostava dessas letras de rap? Meu pai assim? tinha uma resistência muito grande com rap. Inclusive, depois que eu fui ficando famoso, assim, que eu fui ficando conhecido, meu pai ainda falava, o Marcelo, né, que meu nome de batismo é Marcelo, ele falava, Marcelo, se cantasse música caipira, música sertaneja, já estava fazendo sucesso. Mas ele fica correndo atrás desse diabo, desse rap. Seu pai era branco ou negro? Meu pai era branco. Branco. É. Aí ele tinha uma resistência ao rap, assim. E o que ele gostava de ouvir? Tonico e Tinoco. O que você deveria ouvir por consequência em casa? Tonico e Tinoco, Milionário José Rico, Pena Branca e Chavantinho. Acho que esses são os que eu lembro mais, assim, Chitãozinho e Chororó. Mas você acha que em algum momento seu pai teve orgulho do que você fazia? Teve. Principalmente quando eu fui pra TV, né? Eu lembro que muitas vezes rolava esse lance desse diabo, desse rap, mas aí no bar do meu pai tinha uma televisãozinha lá e aí a TV ficava ligada aos sábados, antes do Manos e Minas mesmo, para assistir o Brothers, que era o programa na Rede TV do Supla e do João, que eu fazia o quadro do MC Repórter, Sim. que eu entrevistava todo mundo rimando. E aí eu comecei a ter a audiência do bar do Zé Baixinho. Ele chamava a gente que passava na rua, falava... Meu filho? Ô Bruno, você tá indo onde? Vem cá, o Marcelo vai passar na televisão agora, tal. Era bem engraçado. Pô, a assim. força da TV na população assim, é uma coisa muito impactante, né? Tipo, chegou na TV aqui e venceu, né? É uma coisa até negativa em algum ponto, né? Sim, mas a força da TV, ela é realmente... Até hoje eu acho muito interessante a força da TV, porque eu penso muito nessas pessoas que hoje em dia têm uma certa idade mais avançada e que eles assistem TV, né? Claro. Ainda existe um público que não é um público de assistir pelo celular ou de assistir um streaming. Então, eu penso muito em como atingir ainda essas pessoas, o poder que a TV exerce sobre essas pessoas, né? E como você aprendeu a rimar e como naquele seu tempo, início dos anos 90, não tinha batalha de rima? Não tinha. Não tinha, era até uma coisa talvez um pouco mal vista pelo rap, né? Que a gente tem que se unir, não batalhar, talvez, imagino eu. Não era. Como que você começou a saber e saber que sabia rimar também? Bom, existia, vou responder do final para o começo, existia uma resistência de muita gente que estava antes no rap, porque a gente era a nova escola, né? A minha galera foi a primeira turma... A primeira nova escola? A primeira nova escola, né? Então existia uma certa resistência. Kamal... Eu fui um dos fundadores de um grupo chamado Academia Brasileira de Rimas, que foi o primeiro grupo de MCs improvisadores. Então, na Academia Brasileira de Rimas era eu, Paulo Napoli, o Kamal, o Marechal, o Tio Fresh, o Aquintec, depois veio o Taíde e o DJ QAP. O Marechal Carioca. Marechal Carioca, Tá. E o Tio Fresh já vinha de um grupo de rap de São Paulo chamado MRN. Movimento e Ritmo Negro. Exatamente. E o Taíde foi num show da Academia Brasileira de Rimas, no extinto Clube... Eu ia falar Clube da Cidade, mas não. O extinto Projeto Radial, lá no Tatuapé, que o Taíde chegou pra gente e pediu uma cadeira na Academia Brasileira de Rimas. Ele falou, pô, será que tem uma cadeira para mim nessa academia? Cadeira na ABL. Poxa, aqui você... Na ABR. ABR. Aí eu falei, poxa, a cadeira que você quiser. Pode escolher o modelo que você gostar. A cadeira do Machado de Assis é a dele, É seu, E o lance de improvisar partiu porque minha mãe ela é de uma região em Pernambuco que é um grande expoente dos cantadores, dos improvisadores. Então, o improviso, da habilidade de improviso na rima, para mim, veio através do repente, né? De ouvir em casa aquelas fitas de cantorias, que, curiosamente, é muito parecido com o que os caras faziam em Nova York, antigamente, com freestyle. A galera fazia freestyle na batida do rap em Nova York, gravava uma fita e alguém que estava ali na plateia, na audiência, levava aquela fita. Se popularizava pela fita. Exatamente. E é uma coisa parecida com o que acontecia com o repente nordestino, né? Então, o meu berço de improviso, ele veio de Sebastião Marinho, de Valdir Teles, de Mocinha de Passira, que são esses cantadores e improvisadores nordestinos, né? Em 1992, eu estudava num colégio na Zona Norte de São Paulo chamado Sedom, na Rua Voluntários da Pátria.
o Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes. E eu costumo explicar essa diferença entre colégio estadual e escola estadual. Embora ambos fossem geridos pelo governo do estado, a escola estadual ela tem um modelo mais voltado para a periferia. Um bloco de ensino com uma quadra e seja o que Deus quiser. Os colégios não, eles eram mais projetados para um público classe média. Eles ficavam nessas regiões, por exemplo, na Voluntários tem o CEDOM, no Metrô Santana tem o CEPAV, e eles tinham uma estrutura melhor. O CEDOM ele tinha 2 quadras, ele tinha uma piscina, e no CEDOM tinha um teatro, onde rolava o FECOM, que era o Festival Estadual da Canção Otávio Mendes. E eu escrevi o primeiro rap desse festival, né? E minha sala ganhou o festival com o rap que eu escrevi. 8ª série? Não, 6ª série. 6ª série. 7ª série. 1992, eu tinha 13 anos, estava na 7ª série. E aí chamaram para cantar uma segunda vez, eu esqueci a letra e improvisei, mas tudo isso por causa da minha base de improviso do repente. E chamaram depois para cantar uma terceira vez, foi para ganhar o troféu. Anos depois, 1998, eu já rimava com o Kamal na frente do baile, antes da gente entrar, a gente ficava brincando de improvisar. E aí eu tive esse estalo, eu falei, pô, bicho, isso aqui que eu estou fazendo agora foi aquela parada. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, que a gente já chama de freestyle, foi aquela parada que eu fiz sem querer, digamos assim, no festival de música lá no colégio. Ali foi só para não passar vergonha. Porque foi só para não passar vergonha, porque eu esqueci a letra. E você foi o primeiro campeão de um nacional, que hoje é tão popular, né? As batalhas de rima pela internet, com a juventude, até a juventude fora do rap, né? Muita gente gosta. Você já passou vergonha alguma vez, falando em vergonha? Esqueceu a rima, esqueceu a letra, falou que não queria falar? Porque você é um dos maiores da história. Eu já passei pequenas vergonhas, por assim dizer, né? Uma muito curiosa foi uma vez que eu fui para o Guarujá, e aí eu estava rimando e falando o nome do prefeito, e aí eu comecei Rafid, não sei o quê, o Rafid e tal, e aí quando terminou... Farid, não é? Exatamente. Aí quando terminou, a assessora de imprensa chegou e falou, Max, nossa, sua rima é incrível, tem hora que você vai rimar uma palavra, acho que você não vai conseguir encaixar uma palavra para fazer a rima, você consegue. Mas, poxa, o prefeito não é o Rafid, é o Farid. Aí eu falei, poxa, se ele não for pagar, diz que não foi eu, foi o Taíde. Pô, não, porque rima é isso, né? Na hora não dá tempo de arrumar, não tem gravação. E você até já gravou rimando, né? Improvisando. Já gravei rimando. No primeiro disco do Funk Como Legusta, que maravilha. Roda de Funk. Nessa época eu ainda conciliava a arte com um trabalho paralelo. Eu trabalhava numa empresa de locação de equipamento de informática. Olha que beleza. Vai ter um congresso da Gazeta no AMB. Então, eu levava os computadores e montava para o pessoal do staff ficar ali trabalhando e tal. E aí tinha uma desmontagem. E eu estava programado de chegar no estúdio 10 horas, mas 10 horas eu estava saindo do AMB para descarregar na empresa. Cheguei meia-noite. Então, foi uma faixa comigo, o Paulo Napoli, o Black Alien e o saudoso Speed Freaks. Speed Freaks. E nessa época o freestyle também era uma coisa de você escrever, às vezes, na hora. Existia também esse entendimento que aquilo também era freestyle, algo que não fosse decorado. Então, quando eu cheguei no estúdio, eles já estavam com sua letra escrita, todo mundo tinha gravado, e eu não tinha escrito nada, que eu não tive tempo para escrever. E que ano você ganhou o Nacional? Eu ganhei o Nacional em 2004. Primeiro Nacional. Primeiro Nacional, que ainda também era um Nacional Rio-São Paulo. Né? Que nem falava que era o Campeonato Nacional em 1959, tinha time de 3 estados. Né? Exatamente. Por ser o primórdio. Não tinha como expandir tanto. Hoje em dia... Hoje tem gente de Pernambuco. Tem MC de Manaus, MC do Rio Grande do Norte. Sim. Mas a possibilidade de se fazer um Nacional... era lotando um ônibus com gente do Rio de Janeiro para vir para São Paulo para batalhar contra os de São Paulo. E o dinheiro? De onde saiu o dinheiro? Quanto você ganhou por ser o campeão? O Nacional, esse Nacional ele foi um evento no Sesc Pompeia. Ah, teve uma organização, então. Teve uma organização. Um dinheiro. Foi organizado pela 4P,
pelo X e pelo KLJ. Sim. Mas o cachê acabou, não teve uma premiação assim, o primeiro colocado ganha mais. Né? Foi todo mundo numa qualidade de cachê, assim. São todos artistas participando igualmente. Exatamente. E aí a premiação, eu lembro que eram roupas de uma marca, e que na época eu nem curtia tanto assim esse lance de marca e tal. Você era meio reticente. E acho que hoje em dia eu sou até mais, assim, eu gosto. Principalmente agora, eu falo pra galera, quando eu comecei no rap, eu gostava de determinadas marcas e tal. Essa marca, aquela marca. Hoje em dia, morando em Salvador, eu gosto mais, tipo, de uma bata africana, de um xadrim de couro, sabe? E aí eu peguei a premiação de roupa também e dividi entre todos os meus amigos, tal. Que legal. Você não quis ficar tudo com você ali. Não. E a final foi com quem? A final do Nacional foi eu e o Slim, porque... Rimografia? Eu falo isso para provocar a galera, a gente bateu nos cariocas tudo lá, então já não tinha mais carioca para apanhar, a final foi SP contra SP. Foi obrigado a bater um paulista. Mas eu suei também um pouco ali, viu? O Slim é bom pra caramba, né? Ele é um cara aí, quando ele apareceu, nessa época ele já estava consolidado e tal, mas ele era um cara que dava muito trabalho pra gente, porque a maior parte dos duelos nessa época eram o time da Academia Brasileira de Rimas contra a galera de Diadema, assim eram chamados, que era o Slim Rimografia, o JL e o J-Box. Legal. E o Slim, eu lembro quando ele apareceu, ele tinha um jeito de rimar muito peculiar, muito diferente. Um dia desse eu tava vendo um vídeo do Slim, o Slim é um cara que hoje em dia ele tá treinando, né? Ele tá tipo, forte, musculoso e tal. Eu falei, nossa, você era tão magrinho naquela época e você já dava um trabalho, bicho. E a gente imagina agora, né? Deu risada disso. Como chama aquele rapaz, aquele rapper que canta com Taíde de Santo André? Acabou de me subir o nome dele. Que você até participou com o Rincon Sapiência. Arnaldo Tifu. Arnaldo Tifu também é um craque, né? Ele era dessa turma naquele tempo? Não, eu acho que ele começou a despontar um pouco depois, tal. Mas ele também é um grande expoente, assim, hoje em dia. Sim. Dentro da cultura. E além da rima, você tem seus trabalhos, seus álbuns, e acabou de lançar um novo álbum. Acabei de lançar o Estrada Aberta. Homenagem em celebração a Ogum. Celebração a Ogum, meu pai, Olá, lá. O dono da minha cabeça. Dono do seu Ori. O dono do meu Ori é meu pai Ogum. E acho que comecei a entender também que muito tempo eu estive distante de Ogum, mas Ogum esteve sempre próximo de mim, né? Abrindo meus caminhos, me protegendo, me pegando pela mão para eu atravessar para o lado de lá da rua, para eu voltar logo para casa, né? E aí eu, inclusive, me mudei para a Bahia, sentindo essa necessidade de tentar devolver um pouco para Ogum de tudo que ele já fez por mim. Você mora em Salvador hoje? Eu moro em Salvador. Por questões religiosas? Por questões religiosas. Embora o meu terreiro, né, a minha roça, como a gente fala lá, minha roça fica em Camaçari. Que é a Grande Salvador? Na Grande Salvador, região metropolitana. Inclusive, aproveitar para tomar a bênção a meu pai Edgar, que é o meu babalorixá. Sou filho de uma roça de Exu, né, que inclusive Exu Orixá. Exu Orixá. Uma das poucas ainda que existem, né, na Bahia e no Brasil, mas senti essa obrigatoriedade não chega a ser uma obrigatoriedade, mas uma necessidade de ir para lá para estar mais perto. Por um tempo determinado? Não, indefinidamente? Não tenho. Na verdade, agora eu tenho muita vontade de continuar lá, sabe? Tipo, ficar lá. Além da religião, gostou da cidade? Gostei da cidade e quando eu converso com a Aline, minha companheira, sobre a gente se mudar de Salvador, para ir mais para dentro da Bahia, assim, para ir para um lugar, uma região de mato, de cachoeira, de água, perto do terreiro. Eu acho que, inclusive, porque para quem é filho de candomblé, é importante você estar perto da sua casa, né? Eu sofri muito com isso em São Paulo, por exemplo. Eu já tenho 6 anos de iniciado, né? Então, eu sofri muito com isso de, às vezes, eu estar em São Paulo e, nesse final de semana eu não tenho show e vai ter uma obrigação de um filho de santo lá no meu terreiro e eu falar, poxa, não consigo ir porque o avião nem pensar e se eu tivesse em Salvador de carro 40 minutos eu tô lá.
Sim. Então agora meus filhos já são grandes, né? O mais novo tem 20, a mais velha tem 29, então eu não tenho uma agenda que me obrigue a morar em São Paulo, né? Então eu lembro que até no período da pandemia eu morava ali no bairro do Limão e toda noite antes de dormir eu abria a porta dos fundos de casa assim, olhava para o céu e falava: mais um dia nos caminhos para a Bahia, né? Eu mentalizava isso. Eu lembro até de uma atleta olímpica que, não lembro se é uma atleta olímpica ou uma jogadora de futebol, mas é uma mulher que ela fazia assim. Mordia a medalha? Mordia a medalha. Você lembra quem eu lembro, não lembro quem é, mas lembro que ela mordia a medalha. Então, a minha mordida na medalha era isso. Mais um dia nos caminhos para a Bahia. Tal. E aí, 2022? 2022 eu fui para lá. E qual que era a sua religião na infância, da sua família? Na infância, bom, eu venho de uma família católica, tradicionalmente católica. Eu lembro que com 8, 9 anos de idade eu ia na Assembleia de Deus, no encontro dominical, mas eu sempre tive algumas dúvidas, assim, os questionamentos já andam comigo desde cedo. Por exemplo, eu usava um pingente de um crucifixo, e aí uma vez uma senhora disse lá na igreja que Jesus não estava mais naquele crucifixo. E eu sempre achei que Jesus estava em todos os lugares, como é que ele não estava ali? Porque, para mim, ele não estava pregado na cruz mais, mas também não era aquela cruz que eu... Sabe? Eu fui uma época num axé, no Perialto, que eu não lembro se era uma casa de Umbanda ou de Candomblé, mas tinha uma entidade lá. E essa entidade disse que eu tinha que fazer uma cura na minha endaca. Que a cura é um corte e a endaca é a língua. Uhum. Eu não entendi se no sentido figurado ou se no sentido literal. Sei que eu não quis fazer. E isso me afastou um pouco do axé. Tanto que meu fixado no X, né, no X, é o início de um sonho e deu tudo certo. Sim, com a sua foto se batizando, né, se banhando, né? Batizando que fala, mas... Essa foto, na verdade, eu estava me desfazendo daquelas guias e do contregum, porque era um jeito de pedir licença, porque eu estava me afastando daquilo ali. Então, e a outra foto é a festa da minha saída de santo, da minha iniciação. Uma foto linda, inclusive. E aí, esse período, eu me afastei de axé, de umbanda, de candomblé e não fui mais. Aí eu fui na Seixonoe, eu fui no Jantar Hare Krishna, eu fui na Gnose, eu fui na Bola de Neve, eu fui em outras igrejas evangélicas, eu ia nas missas, mas eu fui me reencontrar mesmo no axé, nessa casa em que eu sou filho hoje, o Ilê Axé, o Pobarabô, que inclusive eu queria pedir licença, porque eu tomei bênção ao meu pai, mas tomar bênção também ao meu pai pequeno, Gilvan, a mãe de Santo, a mãe pequena da roça, minha tia Lourdes, minha mãe pequena, mãe Marina de Euá, e aos meus irmãos, e que meu pai Ogum abençoe a todos. E você acha que em todos esses rolês que você deu por outra religião ou fora de qualquer religião, o Ogum estava sempre com você? Apesar de você não estar com ele naquele momento. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você fala até de uma chacina que você escapou, né? Você fala no disco, né? Nesse novo álbum. No Jardim Antártica, porque tinha uma festa lá dentro de um bar chamado Tidato. Né? O pessoal da minha idade, 40 a mais, que mora lá na Zona Norte, lembra desse lugar, o Tidato. Eu estava lá numa festa, num baile lá, e eu vim embora para casa. Eu resolvi vir embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava descendo a rua de casa e minha mãe estava chorando na varanda, porque minha mãe já tinha chegado a notícia para minha mãe. E eu falei, o que foi? Ela falou, poxa, você não estava em tal lugar? Eu falei, estava. O pessoal passou avisando aí que parou uns carros e umas motos lá e matou todo mundo que estava lá dentro. Tipo, pegou gente até no banheiro, sabe? Então, depois que eu me iniciei no candomblé, eu entendi que essas paradas que rolaram na minha vida, Ogum já estava comigo. Você beber e voltar para casa e não lembrar que como é que você chegou, se chegou dirigindo, se alguém te trouxe. Porque às vezes muita gente pensa em algumas religiões também que alguém te proteger é só você ter muito dinheiro, né? Ter muita prosperidade. E na verdade é ter uma vida digna, né? Conseguir passar por essa vida de uma forma sustentável, né, digamos. A prosperidade, no meu entender, assim, a grosso modo, ela está em você conseguir
transitar, assim, de você saber. Porque, inclusive, esses dias eu vi uma fala muito, muito bonita, muito interessante, que é isso. Mesmo com uma dificuldade financeira, você deve agradecer. Porque o verdadeiro problema é quando você tem um problema e você tem um dinheiro e o dinheiro não resolve o problema. Bonito. Não, é isso, né? Porque problema vai ter sempre, né? Mesmo os mais ricos, qualquer pessoa. E falando desse álbum, tem participação também? Você vai fazer um show agora no Sesc Pompeia, que dias? Dia 7 de fevereiro, sexta-feira. Sexta-feira do nosso pai Oxalá. Vou fazer um show no Sesc Pompeia. O lançamento do Estrada Aberta na Comedoria, né? A antiga choperia do Sesc Pompeia. Tá ali, ó. Com as participações dos meus amigos Kamal, que é um amigo já de longa data, também um expoente do freestyle, e o Magrão. Monstro do freestyle. Monstro do freestyle, que é um expoente mais novo, mas nem por isso menos importante, né? Sabe que muita gente fala assim, por exemplo, o Neymar. Neymar, você jogaria na Copa de 70? Você jogaria na Copa de 2002? O Magrão jogaria no rap nacional dos anos 90? Jogaria, com certeza. O Magrão, se ele tivesse a nossa faixa etária, com certeza ele seria um membro da Academia Brasileira de Rimas. Porque eu acho que ele tem essa profundidade que tinha no rap, apesar de ele ter essa linguagem também um pouco mais moderna, né, das batalhas de rima. Ele combina com esses dois momentos. O Magrão, eu sinto que ele é muito uma coisa relacionada... Eu sinto muito ele relacionado a Exu, por assim dizer. Que ele é um cara que ele anda olhando para frente, mas ele tem um olho para o que veio antes. Sim. Né? E ele é ainda essa essência que a gente tem... tipo, da velha guarda que a gente construiu, né? Ele é um moleque tipo que está atingindo grandes coisas na vida dele e vai atingir muito mais, mas ele continua com seus pés fincados na quebrada. Ele veste a camisa do Pirajussara, que é do Taboão da Serra, que é o né? time lá do Taboão da quebrada dele, sabe? Ele vai na arquibancada da arena ver o Corinthians. Então ele sabe aonde ele está, mas ele sabe de onde ele veio. Ele quer prosperidade, mas ele não é deslumbrado, né? Exatamente. Inclusive, eu estou conversando com o empresário dele, convidei ele para vir aqui também. O Magrão, será uma honra te receber. E também tem outras parcerias, né, no disco. A Júlia Costa. E o Ravi Lobo, que é um grande amigo meu também, de lá de Salvador. Ah, que legal. Eu gravei esse disco... E é bonito, eu vim agora ouvindo, já tinha ouvido antes, mas hoje eu ouvi de ponta a ponta, assim como um livro. Ele realmente conta uma historinha ali, né? Conta. Muito bonito, sim. Eu gravei esse disco no final... Entre o final de 2023 e o começo de 2024, que era um período que eu estava vindo muito para São Paulo, principalmente por causa da disputa do samba enredo do Vai Vai. Ah, isso sim. Você é compositor de samba também, da Vai Vai. Eu sou compositor de samba, né? No geral, tem um projeto de samba chamado Partido BO. E eu sou membro da ala de compositores do Vai Vai desde 2015. Não consegui disputar todos os anos seguidos, mas sempre que eu posso disputo. E o Vai Vai, para o Carnaval de 2024, estava fazendo uma homenagem à cultura hip-hop. Sim. Então, alguns amigos me botaram essa pilha aí, falaram, pô, você tem que estar, é sua cara. Eu sou o único cara do hip-hop membro da ala de compositores. Então, eu vim e aí aproveitei algumas brechas na agenda para me juntar com o Noturno, que é um beatmaker, um produtor daqui de São Paulo e um grande amigo meu. E aí a gente falou, pô, vamos gravar aí umas 3 músicas, fazer um EP e tal. Mas eu fui me conectando com as músicas. Quando vi, a gente, já tinha 9 músicas. Aí falei, cara, a gente tem um disco, vamos fazer um disco. Pegamos as músicas que conversavam mais entre si e nasceu o Estrada Aberta. Era um período também que eu estava fazendo muita colaboração com artistas da Bahia. Né? Artistas de rap. De rap. Gravei com o João Merim, gravei com o da Ganja, o Ravi estava vindo para São Paulo bastante, convidei ele para gravar também no meu disco. E aí eu falei, poxa, vou lançar o Estrada Aberta com essas participações, a gente fechou. E como você viu aquela polêmica, só pra gente fechar essa história do Vai Vai, aquela polêmica do rap do ano passado, com a polícia, foi um clima pesado ali, né? Foi um clima pesado, mas eu acho que o Vai Vai nasceu de muita
de muitas contradições e de muitas histórias de luta e de resistência social, sabe? Eu acho que alguns arrependimentos que surgiram posteriormente, eles traduzem ideias particulares, né? Eu acho que o Vai-Vai, quanto a uma comunidade de samba, de resistência, de luta, uma comunidade que hoje em dia, por exemplo, não tem nenhum endereço fixo. Tá sem quadra, né? Eu acho que isso esses arrependimentos partem de ideias isoladas. Acho que a comunidade em si abraçou a história proposta pelo carnavalesco, né? E eu acho que o carnaval também existe dessa luta de resistência, principalmente por ser um momento, o desfile ser um momento meio de uma dose de ópio, assim, de uma apoteose. É o momento que o governante ele está no camarote dançando, curtindo e sambando e recebendo críticas dentro de um desfile, né? A gente pode eu costumo lembrar, por exemplo, o famoso desfile do Joãozinho 30, quando dos urubus? Quando a igreja proibiu Jesus crucificado, né, na avenida. Então a gente não vai tirar o carro alegórico, a gente vai pôr uma lona preta. Pôr uma lona preta e o carro vai entrar. Porque aquilo, né, é um teatro, né? Exatamente. É um teatro, tentar censurar. Vai ter crítica à polícia, vai ter crítica ao governo, vai ter crítica à população. E faz parte do papel contestador também de uma festa. É uma festa não porque o mundo é bom, mas porque o mundo tem defeitos. Exatamente. Né? O Simas que fala isso. O samba existe porque o carnaval existe porque o mundo é ruim, não porque o mundo é bom, né? Podia para apontar o dedo também para os defeitos, né? Por isso se celebra. E essa busca por melhorias, né? Eu acho que é importante contestar. Acho também o Sidney França, o carnavalesco, tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa que, poxa, comecei a entender realmente o que é o trabalho do carnavalesco, tendo a oportunidade de conhecer o Sidney, né? Porque, pelo menos para mim, sempre foi uma coisa muito engessada, assim. O carnavalesco tem a viagem do enredo, a ala de compositores vai fazer o samba enredo, e ali saem as fantasias e tudo mais. Mas acho que por ter sido o Sidney e por ter sido o hip hop, né, comecei a entender o que é o trabalho do carnavalesco e como ele se aprofundou, né, tipo, para fazer um desfile à altura da cultura hip hop, né? Porque aí eu tenho propriedade para dizer, tipo, eu me vi dentro do desfile. Você gostou do desfile? Gostei muito. Sim. Gostei muito. Porque às vezes não é como você espera, apesar de você ser da escola, nesse caso foi. Sim. E voltando para o seu álbum, você tem uma música chamada Cavalo de Ferro. Não tem nada a ver com Fagner? Porque o Fagner tem uma música com esse nome. Não, eu não sabia, nem sabia. É um dos primeiros sucessos, eu pensei que tivesse alguma referência. Assim. Não, o Cavalo de Ferro partiu de uma pesquisa que eu fiz sobre o nome das primeiras locomotivas inglesas. Deve ser vocês dois que se basearam nas locomotivas. O Cavalo de Ferro era o nome das primeiras locomotivas inglesas. Que legal. E aí os trens andam nos trilhos e os trilhos são caminhos de Ogum, né? A gente leva oferendas para os trilhos de trem. Ogum é o orixá do ferro, da forja, da tecnologia. Então, até acho muito, muito interessante quando eu analiso o meu trabalho relacionado a outros artistas, né? Eu me vejo meio como o que é o João Bosco e o Aldir Blanc para a música, assim. Pessoas que escrevem coisas subliminares e que permitem outras pessoas pensarem sobre aquilo. Legal. Né? Então, pô, inclusive eu falo em Cavalo de Ferro, e até tem um cavalo ali que eu não sei se é de ferro. Tem um cavalo de ferro ali, ó. Depois a gente mostra numa foto. Sou cavalo de ferro feito de poesia e já fui chão batido feito de poeira. Sim. Posso ser mar, areia e maresia, marés de sonhos na sua esteira. Como as coisas da natureza atingem as pessoas, né? Não sou necessariamente aquela coisa rígida de uma roda de ferro sobre um trilho de trem, porque eu posso ser também um lugar onde você pisa e a poeira levanta, né? Posso ser mar, areia e maresia, posso ser uma brisa. A gente fala no candomblé
que o orixá é vento, né? Quando a gente fala sobre orixá e o vento bate, ali é a presença do orixá na gente. Um cavalo de ferro aqui, hein? Olha ele aí. Cadê? Aqui, ó, deixa do seu lado aí, que é em homenagem à sua música que tá nesse novo álbum. Rapaz, hein? Olha Esse aí é um artista da Baixada Santista, se eu não me engano, que faz de garfo. Tô vendo aqui, incrível, várias colheres, bolinha de gude. Cavalo ferro, eu tinha esquecido disso quando eu perguntei. Poxa, deixa ele aqui, ó. Deixa o cavalo de ferro aí. Olhando pra galera. E além aí você falou de João Bosco, Aldir Blanc, além do rap, que você gosta, deve gostar da maioria dos clássicos, quem que você gosta de fora do rap? Que você escuta assim e fala, pô, me emociono com esse cara aqui. Que eu me emociono bastante é João Nogueira. Aí é covardia, né? João Nogueira, eu gosto. Eu já tinha um amor muito grande pela Bethânia, mas aí agora, morando em Salvador, eu gosto muito mais. Eu tenho todos os LPs da Maria Bethânia. Todos. Eu gosto muito de samba, no geral, assim. Tá. Grupo Sensação, Bezerra da Silva, Sim. Genaro, Paulinho da Viola. São fontes aonde eu bebo mais, assim. Acho que Você não ouve muita música internacional? o período dos anos 2000 me trouxe uma oportunidade de sair um pouco do rap, assim. Então eu gosto de clássicos do rap, como Public Enemy, Jurassic 5, A Tribe Called Quest, mas eu me amarro em Buena Vista Social Club, Omar Portuondo. São coisas que eu sempre estou ouvindo assim em casa, sabe? O rap, naquele tempo, principalmente nos anos 90, ele era um pouco mais sisudo, né? De periferia e sisudo. E você sempre foi uma pessoa mais simpática publicamente. Por que isso? Olha... Como que você analisa isso? Uma coisa que o Sabotagem também era, né? Também era sorridente. Eu quero lembrar disso depois. Mais simpático publicamente. Publicamente, quando você se apresentava, mas, né? Porque às vezes a pessoa é simpática no privado, mas Sim. liga a câmera já faz cara de bravo. Eu acho que eu sempre entendi o rap como uma ferramenta de comunicação. Então, não era só uma coisa, no meu caso, de denúncia e de protesto. Embora eu tenha vindo desse berço, né? O primeiro grupo que eu cantei, ele se chamava Comando Criminal, mas o Comando Criminal cantava músicas contra a violência, contra o preconceito, contra o racismo. Não era uma coisa muito voltada, por exemplo, para a queixa e a denúncia policial. E aí eu tinha um receio que era o quê? Eu ser pego lá nas ruas do Jardim Antártica com uma música, com uma camisa escrito Comando Criminal. 4 da manhã ali, numa... E esse período eu nem andava 4 da manhã, mas... Sim, meia-noite, né? 10 da noite. 5 horas da tarde, a polícia me pegasse ali com essa camisa, já ia ficar estranho. Só que aí, bicho, quando eu saí do Comando Criminal, eu montei o boletim de ocorrência. E aí o boletim de ocorrência tinha esse nome e era de crítica e de denúncia policial. Esse era o retrato da realidade, foram fatos que aconteceram de verdade, contando a história da violência policial na Zona Norte de São Paulo. O boletim de ocorrência não deu muito certo, eu entrei para um grupo chamado Cartel SP. E nessa época já tinha o Max de Castro, na música brasileira, e o Max do DMN, o Max Telefone de Contato. Sim. Então o saudoso Marcel Função, que era o líder do Cartel SP, onde eu fazia a segunda voz, ele falou, poxa, deixa Max B.O., e nessa época eu já fazia freestyle. Então o B.O. ficou já fazendo também uma referência e uma reverência e uma homenagem às modalidades de rima de improviso no Brasil, que são muitas, né? O repente, a embolada, o samba de partido alto, a trova, o cururu. Então o B.O. ele virou Brasil original, brasileiro original. Essa simpatia... Eu, agora aqui em São Paulo, estou ali no bairro da Pompeia, onde eu já morei também, e transito por lugares e eu vejo que eu fico guardado na mente e no coração das pessoas, né? Eu passei num restaurante ontem, onde eu gostava de almoçar. Pô, Max, que legal, que bom você passou aqui. Eu falei, estou indo ali, mas resolvi vir por aqui para ver se vocês estão aqui, se está tudo bem, sabe? Então... Isso até estava falando ontem que foi uma coisa que eu herdei do meu pai, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito marcante e cativante nos lugares aonde ele ia, tal.
Carismático? Carismático. Zé Machinho já é um apelido carismático, né? É como o Zeca Pagodinho, que eu não citei aquela hora e gosto muito, fala em maneiras, né? Sim. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Né? Acho que essa é a maior riqueza, a virtude de uma pessoa, né? E a gente está indo para a reta final. Eu queria que você falasse um pouco também. Você virou um artista plástico. Virei um artista plástico, profissionalmente, inclusive. Na pandemia? Na pandemia, o Colarte 1 surgiu de uma necessidade de mover a mente, né? Tipo, Olha lá, tá lá no ar, ó. Eu fiquei totalmente trancado em casa. Esse adesivo aí é um adesivo que eu estou fazendo agora. Inclusive, esse daí estava lá no Pelourinho, arrancaram. Aí não. Não, e minha mulher grafiteira também, ela falou, não, quando a galera arranca o adesivo, é um bom sinal, é que estão gostando bastante e tal. Tá então, bom. Já está na hora de eu colocar outro lá, porque essa arte de Exu é uma arte de um artista chamado Anunciação, que é um grande artista lá no Pelourinho, fica perto do ateliê do Raimundo Bida, também a fera, que é um grande mestre para mim. E eu pedi para a Anunciação, falei, pô, você fez a arte de Exu, eu tenho o adesivo de Exu, posso colar lá no coração? Ele falou, pode. Aí colei, arrancaram, eu preciso ir lá restaurar. E aí todo mundo fazia uma receita por dia, um bolo por dia, uma poesia por dia. Esse trabalho aí dos ibejes já é uma coisa que a gente chama de assemblagem, que é quando um artista tem a possibilidade de colar outros objetos na sua obra. E aí isso já vem de uma coisa que eu aprendi com o grafiteiro Enivo, que é o trabalho da vitrificação através da resina epóxi. Então, hoje eu já sou considerado um artista, um assemblage artist, como se diz. Chique, hein? Chique. Pô, eu nunca imaginei. De cantor de rap para assemblage artist. E você é os dois e isso você vende também? Vendo também. Vendo também. É uma coisa que também ajuda a manter a casa funcionando. Claro. E esses são uns novos homolus que eu andei pintando. Desculpe a minha ignorância. A pessoa encomenda o que ela quer ou ela compra o que já está pronto? As duas coisas. Pode fazer as duas coisas. Ela pode falar, eu quero esse orixá, quero esse personagem. Sim. Esse daí do livro, essa série do livro, tem alguns outros também, foi uma série de um livro que eu encontrei numa construção em Salvador, e era um livro de Química e Física de uma escola de Salvador dos anos 70. E aí eu pintei uma série de orixás, todos os orixás do panteão principal do candomblé, né, da minha nação é de Queto, e aí eu pintei os orixás e fiz uma série de originais e de prints também para as pessoas que quiserem. Ó, e o dono da sexta-feira aí, nosso pai Oxalá. Sim. Fiz o Oxaguian e fiz o Oxalufã também. Oxaguian, cadê? O Oxaguian tá mais para frente. Não tá, ele não passou. Não, ele tá junto aí. Vamos... Ah lá, ele ali, não é? Não, deixa eu ver. Será que não tá junto com o Oxalufã? Sobe novamente. Não botei o Oxaguian. Não é aquele ali, do meio? Não. Do lado esquerdo desse? Vou postar o Oxaguian, olha aí, muito, muito bem lembrado. Esse é o Omolu. Omolu, verdade. O orixá das palhas. Aí, esses aí... aquele é o... Isso. O Omolu tem outro nome também. O Baluaê. O Baluaê, isso. Eu confundi com o Baluaê. Começou com esses de baixo. Aí, Iemanjá, Logum Edé, Oxóssi, Oxum, Logum Edé. Legal. E aí, fui fazendo e fiz os prints também. Com uma qualidade de papel mais legal, com uma textura, para as pessoas, às vezes, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, consumir arte é uma coisa, né, às vezes um tanto delicada, e aí eu falei, vou fazer uma série de prints limitados para que todo mundo possa ter acesso. Sim. Embora eu também não acho que minha arte seja extraordinariamente um valor elevado, sabe? Acho que eu ainda consigo transitar dentro de como a gente diz, dentro das artes, de um ticket possível, né? Não, mas tem que chutar a porta também, de vez em quando, né? Não é o preço de uma bolsa da Louis Vuitton, né? Uma hora chega lá, passo a passo. Tenho fé. Para terminar, já passar um pouquinho do tempo, mas a conversa está muito boa, o que tem de melhor em Salvador? O que você mais gosta de Salvador? O povo de Salvador. Gente unida, gente disposta, gente feliz. Salvador tem muita coisa para se resolver, né?
Tem também muita miséria, muita gente morando na rua, mas todo mundo dá bom dia para todo mundo. Eu acho que precisa ser tratado com mais atenção as questões da segurança, principalmente existem algumas desordens quando a gente pensa na violência policial, quando a gente pensa no avanço das facções, hoje em dia você vai tirar uma foto, você tem que tomar cuidado num gesto que você faz com o dedo, ou é um corte na sobrancelha, ou é a estampa de uma camisa, mas mesmo assim, vou usar outra música que o Zeca canta, que é Eita Povo pra Lutar, sabe? Eu acho que um dos versos mais bonitos da música brasileira é: eu tenho orgulho da vida de saber que a Bahia é Brasil. Né? Que a Bahia é um lugar diferente mesmo. Você prefere Bahia ou Rio de Janeiro? Prefiro Bahia. Bahia, porque eu acho que eles são lugares que se conversam também. Sim. Até embora eu nunca tenha morado no Rio de Janeiro, já falo de passagem. Mas acho que até o calor na Bahia é diferente, tipo. É um calor melhor. E como diz o meu grande amigo agora, grande jornalista, poeta e meu vizinho, James Martins, Rio de Janeiro é o Brasil, São Paulo é o mundo e a Bahia é a Bahia. Que maravilha. É isso aí. A Bahia é a Bahia. E conversamos aqui com o Max B.O. Alguma coisa que esquecemos de falar? Não, acho que foi tudo certo. Você só não zombou de mim por causa do São Paulo. São Paulo virou uma... O Lucas parece o Pelé, né? Jogando contra o Corinthians. Você vê como é que é? Que pouca vergonha, né? Como disse o Luiz Fabiano, eu nem ia falar disso, mas como disse o Luiz Fabiano, batemos no filho no sábado e batemos no pai no domingo. Que pouca vergonha, viu? Porque a gente estava falando aqui antes, porque o rap também é muito São Paulino. Fala do Santos, do Corinthians, mas você... Vamos lá fazer a lista. Eu, Taíde, Dexter, Fábio Braza... Spinardi do Raikais, tem mais aí. Tem mais, já, mas falou bastante nome já. Tem muito mais. O Taíde, que pouca gente sabe, São Paulino Taíde, pra caramba, São Paulino pra caramba. O Dexter também. Também. Aí os três do Racionais são três santistas e um corintiano. Exatamente. X é corintiano, também não tô lembrando de muito mais corintiano, não. Então vocês estão ali. A gente tá ali. Porque tem pouco é palmeirense, ou tem bastante também? Tem pouco palmeirense, mas o Rincon é um grande palmeirense. Rincon, e é da Zona Leste e palmeirense. Zona Leste palmeirense. Isso aí, resistência. Só outra coisa que eu esqueci também, seu trabalho na televisão. Você foi repórter, você apresentou Manos e Minas. Esse trabalho de repórter aí, de chegar na TV e falar com a linguagem de rap, falar rimando e fazer suas matérias. Eu fiquei no Manos e Minas durante 6 anos, 6 temporadas, mas eu acho que um grande gancho que me deu essa oportunidade foi o Brothers na Rede TV, o quadro do MC Repórter. Com o Supla e o Com o Supla e o João Suplicy, Porque foi um quadro que começou fazendo o povo fala, matérias de 2 minutos, 3 minutos, e terminou com 8, 9, 10 minutos no programa de 1 hora. A galera começou a sentir o potencial do quadro, e eu volto a falar sobre isso, sobre o hip-hop como ferramenta de comunicação. Então, era interessante até para aproximar esses artistas de televisão, de cinema, de teatro, que não tinham tanto conhecimento sobre o que era o rap, né? Muita gente que só via falar de rap e não escutava porque estava sempre ligado à crítica social, à denúncia policial. Então, mostrar a versatilidade, a possibilidade de rimar. Nasceu aí o MC Repórter. Porque era sempre o rap, era sempre uma coisa marginalizada que estava protestando, então nunca podia se aproximar, né? Aparecia. E isso quebrou, né? Você foi um dos precursores a quebrar isso. Acho que eu quebrei 2 paradigmas num só aí, tipo, mostrar que o rap era capaz de conversar com outras linguagens, com outras pessoas, e também mostrar que poderia ter um programa de entretenimento na Rede TV que não fosse de zoeira, porque na época o Brothers era no sábado, o Pânico no domingo, e esses mesmos artistas tinham uma certa resistência com o Pânico, com as piadas e tal. Eu chegava ali rimando e era interessante. Mas você não chegava para zombar de ninguém, né? Não zombava de ninguém. Às vezes o artista estava um tempo no que chama na TV de geladeira, né? O cara faz uma novela e tal. Eu perguntava se o cara estava de férias, né? Por que ele mudou de uma emissora para outra. Eu lembro até um lance interessante que teve um espetáculo de teatro que eu fui cobrir porque o Paulo Goulart e a Anissete Bruno mandaram
um e-mail para a Rede TV dizendo que queriam que o MC Repórter fosse fazer a cobertura. Que legal. E falta o Manos e Minas, porque além do Viola Minha Viola, quando acabou o Manos e Minas, o pessoal protestou ali. Quando protestou, depois o Manos voltou. Voltou e depois acabou de novo. Eu acho que falta, acho que é importante ter um programa de hip hop na TV brasileira, feito por gente do hip hop, para não ser aquela coisa engessada, só um projeto para a TV, com gente que não sabe muito do que está fazendo. Mas, se você me perguntar se seria o Max, o apresentador, não, acho que não. Eu tenho vontade de fazer outras coisas, inclusive para a televisão, mas outros trabalhos. O Manos e Minas ele foi muito importante para mim. Sou muito grato à Fundação Padre Anchieta, à TV Cultura, pelo Manos e Minas, mas foram 6 anos que eu passei me dedicando a mostrar outros artistas, e aí, nesses 6 anos, eu acabei não conseguindo mostrar o meu trabalho como artista musical, né? Eu acho que ele foi fundamental, ele foi importante, foi uma grande escola para mim, mas eu acho que pode ter gente aí, no Manos e Minas de hoje, ou seja lá qual for o nome, a gente recebe o Max B.O. Tá? É isso que eu percebi, assim, só para fechar, que você realmente... Você não lançou muita coisa naquele período. Você ficou meio na função do programa. Fiquei na função do programa, porque gravava toda segunda-feira, tinha reunião de pauta uma quarta-feira sim, uma quarta não, leitura de roteiro toda sexta do programa que vai apresentar na outra segunda. E naquele período que o Manos e Minas ficou fora do ar, ele ainda voltou com alguns cortes dentro da equipe e tal, então ainda assumi fazer reportagem. Algumas reportagens eu que fiz porque derrubaram o repórter. Que beleza, viu? Coisas da comunicação brasileira, porque comunicação também é sempre essa crise financeira eterna. Mas você rimou agora. Foi sem querer, viu? A comunicação brasileira também tem sua crise financeira. Pô, sou jovem ainda, vou virar um MC. Um batalhador de rima. Olha aí. Quem que é o maior do momento, o maior da nova geração? É difícil escolher um só, mas quando eu penso no conjunto da obra, Magrão. Magrão. Magrão, que é o melhor, tirando você da antiga geração? Não sei se é antigo o nome certo, mas melhor que velha, né? Uhum. Aí já são muitos. Dos precursores. Dos precursores, Kamal e Marechal. Kamal e Marechal. Mas aí, dentro de toda a história, tem muitos, né? Mais que Emicida? O Emicida é um grande... Na geração do Emicida, eu acho que ele é, tipo... O maior. O de todos, assim. Ele já é a geração mais jovem do que você, né? Tá. Quando ele chegou, a gente já estava consolidado. Aí, quando o Magrão chegou, ele já estava consolidado. Então, acho que existem algumas gerações, assim, né? E tem umas minas também, muito da pesada, né? Eu gosto muito de uma menina que, inclusive, é interessante que ela nem é do eixo São Paulo-Rio, que é a Alice Goretti. Alice Goretti. Onde? Rapaz, mas agora... não é São Paulo-Rio? Não é São Paulo-Rio. Eu não sei necessariamente o estado dela, agora eu esqueci. Tá. Mas ela é... Muito boa. Ela é muito boa. Pô, perfeito. Mas tem muita gente aí, né? E as batalhas também cresceram muito, estão revelando cada dia mais gente nova, gente importante. Então você não é um conservador? Não. Você é um entusiasta da nova geração? Sou um entusiasta. Tá certo. Principalmente dessa de agora. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Brunão. Valeu. Agradeço você que nos assistiu até agora. Para saber mais, acesse nossas redes sociais e o nosso site também, gazetasp.com.br. Um abraço a todos e tchau!